Fala pessoal, professor Maurício aqui. Hoje a gente vai gravar um exercício de estado triplo de tensões, tá? Então é um tópico que é dado em disciplinas mais avançadas de resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos, né? Então, particularmente nas disciplinas de mecânica dos materiais. Então a gente tem aqui, além do livro do Philpott, que é um livro recorrente que a gente usa como referência, eu coloquei um novo aqui do Borese, né? Que é de mecânica dos materiais avançados, tá bom? Então é lá que a gente encontra mais detalhes sobre o estado triplo de tensões. Então vou mostrar aqui o exercício que a gente vai fazer hoje. Olha só. Então é um exercício bem conceitual, bem teórico, tá? Onde a gente basicamente vai aplicar aí o formulário do estado triplo de tensões. Eu vou dar uma lida aqui no exercício e aí aos poucos eu vou apresentando o formulário para vocês, tá? Então olha só, no estado triplo de tensão, né, ou de tensões, são conhecidas três tensões normais, sigma, e suas respectivas direções, L, M, N. Pessoal, LMN é uma abreviação de cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama, para a gente não ficar escrevendo, né, muito grande lá, cosseno beta, cosseno gama, cosseno whatever, né, qualquer coisa, tudo bem? Então, a gente vai escrever L, M e N, que são os chamados cossenos diretores. Beleza. Esses cossenos diretores, ou essas direções, foram dadas em relação a um sistema de referência principal. Então, está relacionada ao sistema de referência das tensões principais. Isso é uma informação muito importante para vocês, tá bom? Como ele falou isso, até para deixar o exercício aqui um pouquinho mais abrangente, ele pode te fornecer ou tensão normal ou tensão Rho, que é uma tensão resultante. Vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Então, deixaria mais genérico aqui. Ou o exercício poderia ter dado a simbologia sigma, do jeito que está aqui, ou a simbologia Rho. Beleza, vamos continuar o exercício. Ele fala que essas tensões são sigma A, 285, LM, faltou o N, né? Então, L, cosseno diretor aqui, ó, alfa, 0,4, cosseno de beta, 0,6 e está faltando o cosseno de gama. Então você vai ter que determinar, porque ele já falou aqui que tem o L, tem o M e o N. Então ele deu 2, você vai ter que calcular o terceiro, tá bom? Então guarda aí também essa informação. Ele te deu informações aqui do B, tensão B, 237, L01, M04 e o N tem que calcular. E aí a gente tem aqui a tensão C, 237, né? L02, M02, falta o N. Além disso, ele deu modo de elasticidade transversal e coeficiente de Poisson. O que ele quer aqui? Ele quer as tensões principais, ele quer que a gente calcule energias de deformação ou volumétrica ou de distorção, que são energias que ajudam a gente a definir se o material tende a ter um comportamento frágil ou dúctil. Tá? Então é um cálculo bem interessante da gente fazer para ver qual critério de falha a gente utiliza. Né? No caso, ele está pedindo para a gente decidir qual que é o melhor aqui, o critério de Von Mises ou de Coulomb-Moore. Tá? Então, a gente vai tirar isso aqui no item B. E no item C, ele fala, sabendo-se que sob esse estado de tensão tem ruína, ou seja, tem falha do material, tá? Nesse ponto, calcule a tensão, né, de escoamento ou de resistência do material baseando-se na conclusão do item B. Tá? Então vai depender desse item anterior. Beleza. Sabendo disso, eu vou passar aqui os formulários para vocês e discutindo algumas coisas para a gente já ir montando, tá bom? Então olha só. Primeira coisa, né? Aquilo que eu estava falando dos cossenos diretores, né? Cosseno alfa, cosseno beta e cosseno gama. Ao invés de chamar de cosseno, eu vou chamar de L, M e N. Uma propriedade dos cossenos diretores, que o quadrado, a soma desses quadrados vai ter que dar 1, tá bom? É uma propriedade isso daí. Então, a soma dos quadrados vai dar 1, ou seja, L quadrado, M quadrado e N quadrado dá 1. Sabendo disso, vai no enunciado e pega que para o ponto A, o L lhe deu 0,4, o M 0,6, falta o N. Aí você resolve isso daqui, né? Isola, passa todo mundo para lá, depois extrai a raiz, né? Extrai a raiz quadrada. Você vai tirar aqui que o N, nesse caso aqui, NA,
0,6928, tá? E faz isso para os outros dois pontos. Então, você tem aqui o ponto B, né? Então, você conhece o L 0,1, o M de Maria, né? 0,4 e falta o N. De novo, passa tudo para o outro lado, extrai a raiz, você vai achar esse valor aqui, ó, 0,911, tá? E o último pontinho aí é 0,2 para o L, 0,2 para o M e o N vai dar quanto aqui? Vai dar 0,9592, tá bom? Então eu achei aqui os cossenos diretores aqui, todos eles, né? Tava faltando aqui o cosseno do gama, a gente achou, e agora a gente vai usar com a equação adequada para calcular o item A, que são as tensões principais, tá bom? Então eu vou buscar aqui na próxima tela o formulário para vocês, olha só. Então aqui, ó, do formulário, que eu sei, né? Então eu sei o seguinte, primeira informação importante. Existe essa relação aqui, ó, entre a tensão ρ, que é uma tensão resultante num plano qualquer, no estado triplo, tá? E ele é relacionado com uma tensão normal no plano e com uma tensão de cisalhamento nesse plano, tá? O exercício deu uma informação muito importante pra gente, né? Ele falou que o sistema de referência está preso aqui nas tensões principais. Legal. Quando isso acontece, turma, significa que o cisalhamento, né, naquele plano é zero, né? Então, no plano das tensões principais, a tensão de cisalhamento é zero, ou seja, a tensão ρ é igual à tensão normal, tá? É igual à tensão nesse plano normal. Por isso que lá no início do exercício eu falei para vocês, ó, o exercício poderia ter dado o valor de ρ ou de sigma. Nesse caso, tanto faz. Por quê? Porque um é igual ao outro no plano principal, tá bom? Beleza, então essa informação é importante para vocês buscarem as equações. Então, eu imagino aqui, com tantas informações disponíveis, eu separei dois caminhos para vocês, tá? Um aqui que é mais direto e um outro que, de repente, é um pouco mais demorado, mas que chega na mesma solução, tá? Então, é só brincar aqui com o formulário, dá uma olhada só. O que eu vou fazer? Eu vou puxar essa equação, que essa equação me ajuda a calcular a tensão normal num plano, né? No plano que você quiser, tá bom? Basta você ter o quê? As tensões de referência e os cossenos diretores desse plano, tá bom? Então você calcula no plano que você quiser. Independente se você recebeu como dado o ρ ou a tensão, né? Esse valor que você recebeu vai entrar aqui, tá bom? Detalhe, lembra que eu falei? Referência no sistema aqui das tensões principais. Significa o quê? Novamente, que as tensões de cisalhamento nesse plano é igual a zero. Então, se você risca as tensões de cisalhamento, o que aparece no lugar das tensões normais x, y e z? Aparecem as tensões σ1, σ2 e σ3. Então, essa é a equação que você vai usar para calcular as tensões principais do item A, tá bom? De repente, se você não achou essa equação aqui geral, né? De repente você buscou aí trabalhar com outras equações, de repente você seguiu um outro caminho, mas que vai chegar nesse valor aqui, ó. Dá uma olhada só, o outro caminho aqui que eu separei. Olha só, isso aqui não muda, tá certo? Então, tensão ρ é igual a tensão normal. E aí eu vou puxar essa equação aqui, ó, né? Ou esse sisteminha. Que as tensões ou as componentes dessa tensão ρ, ρx, ρy e ρz, é tudo isso daqui. Claro, de novo, estou no plano das tensões principais. Logo, tudo que é cisalhamento vai embora, corta, né? E no lugar das tensões normais, x, y e z, você escreve σ1, σ2, σ3, tá bom? Então, você tem essa informação aqui. Essa informação, né, você pode substituir nessa equação aqui, ó, que relaciona a tensão normal com, né, as componentes da tensão resultante, ρ. Então, esse valor aqui, ó, σ1L entra aqui, σ2M entra aqui e σ3N aqui. Ou seja, qual que é a equação que você vai chegar? Essa daqui, tá certo? Então, tensão normal é igual a σ1 L quadrado mais σ2 M quadrado mais σ3 N quadrado. Tá? Com essa equação, a gente vai conseguir resolver o item A. Tá? Então, dá uma olhada aí. Vamos aqui na próxima tela já para a resolução. Olha só. Então, tá aqui a
equação, que a gente destacou aí nas telas anteriores. E não esqueçam, né? O exercício deu 3 pontos, né? Ou 3 informações para vocês. Deu lá, falou, ó, tensão A. Deu esse valor, 285, né? Sigma 1, sigma 2, sigma 3 é incógnita. E aqui são os cossenos diretores ao quadrado, né? Então, o L, M e N, tá? Para o A. Ele deu essa informação para o B, deu a tensão 237, os cossenos diretores, substituir tudo aqui, e mais uma vez, né, para o ponto C, tá certo? Então, dado esse sistema aqui, é só você resolver, né? Sistema aqui, ó, 3 equações para 3 incógnitas, você tira sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Então, você pode resolver direto na calculadora, se sua calculadora fizer isso. Você pode buscar um site online para resolver sistemas lineares, também dá, tá certo? Usar o MATLAB, também é possível. Ou ir na raça aí fazendo, né, a linearização que vocês aprenderam lá em cálculo numérico, tá bom? Então, todas as formas são possíveis, tá? Então, eu já resolvi aqui direto, resolvi na calculadora e vou passar aqui o resultado para vocês. Olha só. O sigma 1, que é a maior tensão de todas, 470 megapascal. Sigma 2 é a intermediária, 282 megapascal. E a sigma 3, 225,6 megapascal. Tá? Então, esse aqui era o item A do exercício, calcular as tensões principais. E aí a gente vai agora para o item B. Então, aqui, item B. O que era pedido no item B? No item B era pedido as energias de deformação. Então, tem a energia volumétrica, essa equação aqui, e a energia de distorção, que é essa outra equação. O que é importante aqui? Quando você tem uma energia volumétrica grande, o material tende a ter um comportamento frágil. Então, você usa cálculo de tensões equivalentes, né, pela metodologia frágil. Se você calcula e dá uma distorção maior do que a outra, volumétrica, o material tende a ter um comportamento mais dúctil. Então, você vai usar critérios de resistência de material dúctil, né? Então, os mais conhecidos do dúctil é o Von-Mises e o Tresca, né? Os mais básicos ou conhecidos aqui do volumétrico tem o Rankine e tem a teoria lá de Mohr-Coulomb, tá? É o que a gente está apresentando aqui para vocês. Legal? Então, calcula isso daqui. A gente tem os dados já, né? Então, o exercício no começo, ele já deu módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, tá aqui, né? E a gente acabou de calcular as tensões principais. Substitui, calcula cada uma das energias. Então, olha só, energia volumétrica, né? Substituir tudo aqui, ó, 0,3 o Poisson, tá? Então, 105 aí o módulo de elasticidade e por aí vai, tá? Então, esse resultado deu 0,6068 megapascal, na verdade, tá? Por quê? Porque você usa aqui as tensões megapascal ao quadrado, né? E o módulo de elasticidade, você acaba convertendo ele para megapascal. Então, o resultado, na verdade, é megapascal. Mas a gente costuma representar a unidade assim, ó, Newton vezes milímetro dividido por milímetro cúbico, que é para representar energia, né? Uma força vezes deslocamento, energia, dividido por volume, ou por unidade de volume. Mas veja que se você simplificar Newton com esse milímetro aqui, vai ficar milímetro quadrado embaixo, tá? Newton por milímetro quadrado é megapascal, tudo bem? Então, essa unidade você pode deixar tanto megapascal ou do jeito que eu coloquei aqui. Vamos calcular a de distorção. Então, a de distorção está aqui, ó. Tá? É um pouquinho maior, né? Tá um pouquinho maior, tem essas diferenças aqui, que inclusive são as diferenças que aparecem na própria equação lá do Von-Mises, né? Do critério dúctil, tá bom? Mas não vem ao caso agora. Vamos ver quanto que dá aqui a de distorção. Dá 0,2028. De novo, é megapascal, mas eu posso chamar aqui de Newton vezes milímetro por milímetro cúbico. Energia por unidade de volume. Veja que quem que deu maior? A volumétrica. Se a volumétrica é maior do que a de distorção, o material tende a ter um comportamento mais frágil, tá? Então, a nossa conclusão do item B é a seguinte: volumétrica maior do que distorção, portanto, eu vou usar um critério frágil, tá? E a opção que o exercício deu aqui era Von-Mises dúctil ou Coulomb-Mohr teoria, né, para material frágil. Então, a gente utiliza aqui a teoria de Coulomb-Mohr para calcular a tensão equivalente para esse material.
que é exatamente o que está sendo pedido no último item, né? No item C. Então dá uma olhada aqui no item C. O item C, ele fala assim para a gente, olha, de acordo com a conclusão que você tirou, calcule a tensão de ruína, ou a tensão que leva o material à falha, já que ele falou que o material está sofrendo falha, tá certo? Então, olhando no critério de Coulomb-Moore, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Todas as tensões que a gente calculou, sigma 1, sigma 2 e sigma 3, todas elas foram positivas. Quando isso acontece, né, por esse critério de Coulomb-Moore, ou até mesmo do Rankine, que é um outro critério de material frágil, a tensão equivalente é igual à tensão principal máxima, sigma 1. Tá? Então você vai ter aqui que a tensão de ruína nesse material é 470 megapascal, que é igual ao sigma 1. Se por um acaso você fizer um exercício, né, e aí a sua energia de distorção der maior do que a volumétrica, a sua conclusão é diferente. Você utilizaria um critério dúctil, para material dúctil, e calcularia, por exemplo, a tensão equivalente de von Mises. Então tem que pegar lá a equação do von Mises, né, e calcular a tensão equivalente. E essa tensão equivalente seria a tensão de ruína. Tá bom? Então, veja aí, né, o que acharam. Se tiver alguma dúvida, por favor, procure a gente. Tá certo? Então, até mais aí.